E isso se deve por uma questão prática. O Joyce escreveu esse livro quando o livro estava indo para a gráfica, né? No sentido de que ele juntou todos os episódios que ele publicou, fez o livro. E aí ele percebeu isso, parecia meio aleatório, pareciam episódios muito separados. Como ele era dotado de uma memória muito prodigiosa, que aliás justifica o fato dele conseguir criar obras tão constantes e complexas, né? Uma obra que é constantemente equilibrada e complexa no seu próprio equilíbrio. Então aí, nesse processo final de edição, é que ele começou a criar esses episódios, esses ganchos, e a criar esse novo tipo de maneira de conduzir uma prosa. O método é difícil, o método é complicado. O livro, você fala, não é um livro difícil. É meio, ele tem momentos difíceis. Ele não é inteiro difícil, ele tem capítulos bem claros, que você sabe exatamente, ou quase exatamente, o que está acontecendo, e ele tem momentos em que ele vai para o delírio absoluto. A gente, primeiro, tem que saber que isso não é gratuito. Segundo, que o próprio livro te dá o jeito de entender isso. É horrível dizer, mas ele é conhecido, ele é um livro de releitura, né? A segunda leitura do Ulisses é melhor que a primeira. Se você entrar e pegar e gostar na primeira leitura, dá um tempo e lê 2 vezes, porque a gente vive uma vez, sabe? É legal, é uma experiência literária rica e complexa, e ele foi feito para ser lido 2 vezes. Ou, se você tiver a memória do Joyce, basta uma, mas não dá. Ele é muito... E também, não estou dizendo que quem lê uma vez não vai gostar do livro, pelo amor de Deus. O livro, assim, o Seamus Heaney, né, que morreu agora, aquele poeta irlandês maravilhoso e tradutor, ele tinha uma coisa que era, o livro te dá o quanto de esforço você coloca nele. Então, se você leu só Ulisses, ele vai te dar um prazer literário muito grande. Se você leu Odisseia e Ulisses, é outra leitura. Se você lê os Dublinenses, o Retrato e Ulisses, é outra coisa ainda. Se você faz isso na internet, pesquisando, eles estão discutindo uma questão política, aí você vai lá e põe o Home Rule da Irlanda, como foi, quem é Charles Parnell, que é um cara que eles discutem muito, um herói nacionalista muito importante. Então, assim, se você colocar nesse livro, ele vai te dar de volta. O projeto é esse. E o Joyce tinha extrema consciência disso. Ele tinha extrema consciência de que, para criar esse homem que fale de nós, que diga a respeito de nós, né, que cale muito fundo em nós, que nos mova verdadeiramente, ele ia precisar mais do que disse o Sr. Bloom, o Sr. Bloom entrou numa rua e fez tal coisa, pegou um objeto e andou. Ele precisava mais que isso. Então, o que eu estou tentando deixar claro é que o método pode ser difícil, mas a função desse método é te aproximar do personagem e do livro. Passar da barreira, passar de uma espécie de estranhamento com o livro, e mesmo numa primeira leitura, a ideia é que esse método meio te agarra pelo pescoço. É torto, mas pelo torto você chega mais perto do Bloom. Pelo torto, o Bloom diz mais sobre você. Então, é aí que está. E ele é um livro que, a gente sabe isso. Isso o Galindo fala maravilhosamente. Todo mundo sabe isso desde criança, nos falam desde criança. Quanto mais vocês colocam esforço numa coisa, mais legal é depois. É uma balela que você só vai descobrir que é verdade na vida adulta, né? Que as coisas que te custaram mais, que te deram mais esforço na vida, que você se dedicou mais, elas são suas melhores memórias, sabe? Você não tem memória de viagem boa, você tem memória de perrengue de viagem, e são legais, sabe? Se perder com alguém que você gosta, e passar um dia de dificuldade, tenso, brigando, horrível o dia, aquele dia vai ter uma memória para você. As coisas difíceis, elas duram mais. E o que o Ulisses faz o tempo inteiro como livro é não subestimar a sua inteligência, é não subestimar a tua capacidade de prestar atenção e de ter curiosidade. Nisso ele é moderno, nisso ele tem a chave da leitura. Né? Essas outras coisas, elas são acessórios, elas iluminam certas áreas do livro, elas te dão razões, às vezes teóricas, às vezes, mas o barato do Ulisses é que ele nos trata que nem idiota. E grandes escritores nos tratam que nem idiota. Eu não estou falando isso, que eles estão fazendo isso, mas o diálogo no livro não é o diálogo. O diálogo no livro é uma informação que precisa ser passada. Então ele repete coisa. Hoje tive uma dor de barriga. Ou o cara vê tem um exemplo bom, que é do Galindo, que é, sei lá, o cara vê uma foto do Gandhi. Aí o cara vai falar, vi uma foto do Gandhi, lembrei da independência da Índia, blá, 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 blá. O Sr. Bloom, se visse uma foto do Gandhi, ele ia falar, paz, sal,
Índia. E ia te obrigar a entender por que ele estava fazendo isso. Mas ele está fazendo isso sem... Ele te dá o tempo inteiro o jeito de você entender o que ele está fazendo. Ele não é condescendente com você. Ele não te prepara, ele não fica sabe quando você lê um best-seller? O best-seller faz... Até o pessoal que fez curso de edição, eu dou um curso de edição na aula da CUT, sabe? Tem um exemplo do livro. O best-seller ele é feito assim, ele te diz, olha, daqui a pouco esse personagem precisa pegar esse caderninho e atravessar a fronteira da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental. Quando ele pegar esse caderninho e for atravessar, você vai sentir tensão, porque naquela época era difícil. Aí o cara está com o caderninho. Aí chega um pouco antes e ele fala, olha, lembra que ele está com o caderninho? Então, daqui a pouco você vai sentir tensão, calma. Aí, tensão agora, tensão. Então você fica lá sentindo tensão. Ele vai conseguir. Aí ele consegue, aí alívio. Ele consegue, ele entrega o caderninho. Aí novo problema, o caderninho não era o caderninho que eles estavam esperando. Então, o livro, a literatura, e grandes escritores fazem isso, não é porque eles são maus escritores, mas a tendência da literatura, na hora de recriar a vida, recriar a ação, é transformar em literatura com esse intermediário. E o que o Joyce vai fazer é te tirar esse intermediário, é fazer com que você perceba as coisas. E então, se existe uma chave para ler Ulisses, se existe um jeito de mergulhar, quem quiser, até quinta-feira, ou quem já estiver lendo, ou quem quiser já começar a ler os primeiros episódios, que são mais, embora o terceiro seja um dos episódios difíceis, mas é lindo, e a gente vai ver depois que ele é difícil por uma razão muito estúpida, ele te pede apenas que você não presuma as coisas, que você pergunte, que você tenha curiosidade. Então, se o Sr. Bloom está saindo de uma loja e fala, droga, não consigo ver do outro lado da rua, uma frase solta no meio de uma coisa, você tem que parar e falar, por que ele quer ver do outro lado da rua? Porque daqui a pouco você vai falar, nossa, você está quase levantando, consigo ver a alça. Mas que alça ele está quase vendo? Aí depois você vai ver que ele está tentando ver uma mulher que está ajustando a saia, ele está tentando ver a bunda dela, e passa uma carruagem na frente, e a cena toda é a frustração dele de que está parado uma carruagem na frente e ele não consegue ver a mulher. Enfim, isso é uma coisa... Ninguém aqui fez isso na vida, mas... enfim, é uma coisa tão banal e tão pequena, mas que ele te força a olhar para aquilo um ponto de vista muito prático e pessoal e específico. Então, você imediatamente começa a entrar nesse jogo, você consegue acompanhar o que é pensamento, porque ele vai confundir, tem frases que alguém vai pensar alguma coisa, aí o narrador vai te dizer o que está acontecendo, aí alguém vai falar alguma coisa, mas que você não está sabendo ao certo que foi dito ao alto, em voz alta. Então, por exemplo, vai vir o McCoy, que é um personagem que ele odeia, o senhor Mr. McCoy. Aí ele vê o Mr. McCoy vindo, ele não vai falar, lá vem o Sr. McCoy, como não gosto do Sr. McCoy. Ele vai pensar, valise, e não sei o quê. Aí ele vai encontrar o Sr. McCoy, cumprimentar, aí depois você vai perceber que o Sr. McCoy é uma outra coisa, pegou emprestado, tem um lance dele com o McCoy, com uma valise. Isso vai ficar claro daqui a 300 páginas. 300 páginas. Então, quando eu disse no começo que o Ulisses cria um tipo de suspense, um tipo novo de suspense, é porque o que ele faz é, em geral, ele te dá a resposta antes da pergunta. Ele te dá a solução antes do problema. É um efeito muito forte que isso causa. Ele te dá valise, que é a resposta de por que ele está antecipando um encontro antipático com o Sr. McCoy. E uma outra palavra que também tem a ver com a mulher do Sr. McCoy, que eu acho que morreu, agora eu não lembro direito. Mas, enfim, ele está dizendo valise. Mais para frente, uma conversa em que ele não vai falar, nossa, hoje encontrei o Sr. McCoy, lembra daquela vez que ele roubou a minha valise? Não, ele vai falar uma coisa do tipo, lembrar de não emprestar coisas, valise, McCoy. Então, lá para frente você vai fazer, pá, McCoy, valise. Ele vai fazer isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ele vai te dar o que acontece e depois vai te dar o que você teria perguntado. Então, ele te força a perguntar o tempo inteiro. Então, se tem uma dica para ler o livro, pergunte, tenha dúvidas, suspeite, se tiver uma coisa esquisita, tem uma função. E aí, se você também não pegar, não entender, avança, porque as coisas vão se encaixando. Se você pegar o método, se você pegar o jeito, ele meio que se abre, assim, ele vai perdendo essa densidade linguística, não sei o quê, e ele se torna um livro muito caloroso, porque ele é um livro humanista, e para frente, e para cima, sabe? Como eu disse, aquela coisa que o Joyce estava fazendo no retrato, do diálogo se moldar com o personagem, com o vocabulário do personagem, aqui a coisa vai para outro grau.
O livro vai acompanhar o dia, o livro vai acompanhar as estrelas, vai acompanhar o corpo. Então, o livro vai acordar meio com fome, o narrador vai estar com fome. É por isso, inclusive, que o livro tem passagens mal escritas, o livro fica de mau humor, o livro fica birrento, o livro sente fome, ele come, depois que ele come, o livro fica sonolento. O livro fica sonolento, o narrador cai, fica meio pastoso, a ação fica pastosa, ele tem um pico de energia, ele come de novo, ele fica com sono, mas ele não dorme, aí dá aquela coisa com bebida que você fica agitado, tudo vai ficar agitado, ele começa a ficar bêbado, intoxicado, o livro fica bêbado no final. Então, ele vai... O narrador, enquanto você está lá tentando entender, né, quem está falando, né, uma pergunta que você tem que se perguntar o tempo inteiro no Ulisses: quem está falando? Isso foi dito? Isso foi pensado? Isso é importante porque ele está reproduzindo, de certa forma, a nossa estrutura. Não nos diálogos e nos monólogos, mas a gente pensa assim, a gente pensa em caco de música, a gente pensa em frase que foi dita, a gente pensa numa coisa que você ouviu, num barulho de uma música, numa frase de um comercial, numa coisa que você leu no jornal, numa frase que você está lendo na rua, numa frase que você está lendo ali, DM 2000, não sei o que, 2000, estava não sei o que. Você vai, esse tipo de associação que o teu cérebro faz, que a gente faz, que ele vai tentar reproduzir ali, ele é criado dessa maneira, né? Ele é feito dessa mesma linguagem que ele tenta emular. Enquanto ele está fazendo isso, o narrador está com sono, o narrador está chato, o narrador está repetitivo, o narrador some. O meu capítulo favorito do livro, que é lá para o final, que vai ser um capítulo só de perguntas e respostas, né? Quase um catequismo, é como se tivesse meio duas pessoas ali, sem nenhum sentimento, sem saber o que elas vão falar sobre o livro, e então fazendo as perguntas erradas, sabe? Nos momentos mais importantes do livro, nos momentos que a coisa que você quer que aconteça o livro inteiro, e que você já está na unha daquilo acontecer, quando acontece, ele te sonega o que está acontecendo, ele põe um narrador meio de longe, você sabe as perguntas que o narrador tem que falar, o que fulano falou para Beltrano, o que eles estão sentindo, aquilo que eles está acontecendo, e ele vai estar falando o que ele viu dentro da gaveta, ele viu um objeto, não sei o que, não sei o que. O que aconteceu quando ele abriu a torneira? A água saiu de um reservatório, não sei aonde, desceu por um cano, vai uns 2 parágrafos para chegar a água na torneira, e você não quer saber o que acontece quando liga a torneira, entendeu? Então, essa quebra constante de expectativas, essa ida e vinda no tempo, é isso que faz, né, o que eu estava dizendo. O método pode não parecer fácil, mas ele é feito para te aproximar do livro. Cada capítulo vai ter uma técnica, cada capítulo vai pesar mais a mão num estilo. Tem capítulos que são muito difíceis mesmo, intencionalmente, mas que são lindos, sabe? Essa passagem da água que eu falei, que parece a coisa mais banal, é uma das passagens mais bonitas do livro, sabe? Ele vai descrever a água chegando na pia, e depois ele vai perguntar qual que é a semelhança entre a água e a mulher, né? E é uma coisa de um parágrafo que um narrador frio, científico, quase quando você está vendo um Discovery Channel, sabe? Os mamíferos observam 8 leões, vem a leoa. Ele vai narrar meio assim, meio como quase um documentário de longe, só que você não sabe o que está na cabeça do leão, você não sabe a preocupação do leão, você não sabe o que o leão sente, né, no limite, você não sabe se ele está só narrando friamente uma coisa que ele não está entendendo, ele vai te submeter a isso o tempo inteiro, de 1000 formas, mas não para te afastar, não para você ficar entendendo, sabe? Ele tem mistérios, ele tem. Quem é o homem no Macintosh, né? O casaco Macintosh? Qual a palavra que todos os homens sabem? Tem uma hora que fala, it's the word every man knows. Ele não diz qual a palavra que todos os homens sabem. Não, puta merda, qual é a palavra? Ele tem mistérios possíveis de serem solucionados. Sei lá, o homem no Macintosh, o Nabokov acha que é o próprio Joyce, que é a hora que o James Joyce, está no enterro do Perry Dignam. Tem gente que acha que ele é o cara do letreiro sanduíche. Uma hora passa um letreiro sanduíche, sabe aquela coisa? Tipo vendo ouro, mas passam 5 caras com o nome de uma loja, assim, Hellis, cada um com uma letra. E eles passam meio de bicicleta, acho. E, então o homem do Macintosh é o cara da Hellis, porque não sei o quê. Não, é o cara que... Ele te dá esses mistérios. Ele te dá quantos mistérios você quiser, muitos insolúveis, muitos aí para serem solucionados. Mas a graça não é exatamente essa, sabe? A graça, de novo, é na mitologização disso. A gente está aqui sentado e falando quem é o homem do Macintosh, como se fosse grandes merda, sabe? O homem do Macintosh é um cara que ele está no enterro, ele vê esse cara uma hora na rua com um casaco Macintosh, que é um casaco meio de chuva, e fala, who's the man in the Macintosh? E aí ele vê o cara no enterro.
E o cara vai embora antes que ele pergunte para alguém quem é o cara do Macintosh. Aí chega o cara do jornal que vai fazer a notinha sobre o enterro, porque Dublin é um lugar desse tamanho, e morre alguém, sai uma nota no jornal. E aí o cara fala, quem estava aqui? Aí ele vai falar, the man in the Macintosh. Ele quer saber quem é o cara do Macintosh. O cara vai escrever Macintosh, como se fosse o nome do cara. E vai sair no jornal, e o Sr. Bloom vai ter uma das frustrações dele, que é não descobrir isso. Sei lá, tem uma hora que tem um menino louco lá, um caso, tem uma dessas mini subtramas, desses mini arcos que o livro vai te dar o tempo inteiro para você, enfim, o seu deleite absoluto, que é muito divertido. É um sujeito, uma mulher que é casada com um cara, é uma mulher que o Bloom já teve alguma coisa meio sexual, ele encontra ela na rua, ele dá uma opa, e aí ela começa a falar que o marido está com um problema mental, uma espécie de retardo, enfim, você não entende direito, mas você sabe que alguém escreveu no chão da casa dele, I pee up, né? Eu mijo de pé, ou eu mijo para cima, e você não sabe quem escreveu, você não sabe o que significa aquilo, e ele vai te deixar outros mistérios, ele vai te dizer, no começo do livro, para quem está lendo, uma hora eles falam de um menino chamado Bannon, eles falam, o Bannon, você viu que o Bannon arrumou uma namoradinha? Aí mais para frente você vai ouvir o Sr. Bloom e a Molly discutindo, que a Millie, a filha deles, que fez 15 anos no dia 15 de junho, um dia antes do livro, conheceu um fotógrafo, e aquele fotógrafo, não sei o quê, é o Bannon. Mais para frente, sem que nenhum dos envolvidos saiba o que está acontecendo, o Sr. Bloom vai fornecer a camisinha, né, a camisa de Vênus, que, tortamente, o Bannon vai usar para transar com a filha dele. Então, assim, o livro é cheio disso. O livro, sabe, ele sonega até o final o nome do meio desse amigo, esse amigo dele que ele morou, que eu falei no começo, o Oliver St. Gogarty, no livro ele chama Book Mulligan, Book S.T. Mulligan. E você não sabe qual é o nome do meio dele. Ele vai te dizer no finzinho do livro. Só que na primeira vez que ele vê o Book Mulligan, ele fala crisântemo, né, que acho que é a palavra em grego que significa dentes de ouro, que significa que ele é um orador, mas enfim, é uma expressão. É o primeiro fluxo de consciência, Crisóstonos, eu não falo grego, mas é o primeiro momento em que você vê que você tem que perguntar o que diabos é isso. Está tendo uma cena, está tendo uma fala, e de repente tem Crisóstonos. Ele está vendo o cara acabou de reclamar numa obturação, ele tem os dentes ruins, né? O Dédalus tem os dentes caindo, é um dos temas que ele vai repetir ao longo do dia inteiro, devo utilizar o dinheiro que eu ganhei dando aula hoje para consertar meus dentes ou para encher a cara, ele vai decidir encher a cara, e então ele vê os dentes de ouro, sente inveja, sente ressentimento, vê uma coisa falastrona, tal e coisa e tal, e o São Crisóstomo era São João Crisóstomo. O nome do Book Mulligan é St. John Mulligan. Então ele vai fazer esse tipo de artifício para deixar as pessoas engajadas nesse tipo de artifício, mas também para criar aquilo que eu falei. O livro tem espelhos, tem paralelismos, sabe? Não é à toa que são 3 pessoas e tem o Espírito, Deus, o Filho e o Espírito Santo, sabe? E não é fixo. Uma hora o Jesus é o Dédalus, outra hora é o Bloom, outra hora o Bloom é o Hamlet, outra hora o Dédalus é o Hamlet, outra hora o Dédalus é como é que chama o amigo do começo, Humberto? Me fugiu o amigo do Hamlet, que vê o fantasma com ele. Aliás, na coisa do paralelismo, até o livro é mais pesadamente, menciona muito mais Hamlet, né, e tem muito mais alusões ao Hamlet do que a Odisseia, assim, ou igual, sabe? Ele é um livro muito calcado também no Hamlet. Então, por que isso? O que tem a ver Hamlet com Jesus Cristo, com Odisseu? Enfim, é nesses mistérios que ele vai te prender e vai te forçar a ficar perguntando essas coisas, né? Por que fulano olha no espelho e se vê vestido de Shakespeare? O que está acontecendo? E se você se forçar a fazer essas perguntas, se você entender que ele não está te sacaneando, que ele está querendo que você se divirta, ele é um cara engraçado. Um dado maravilhoso da vida do Joyce é quando ele estava escrevendo o Finnegan's Wake, que é o livro difícil dele, né? O Ulisses, perto do Finnegan's Wake, é o livro fácil. É o livro difícil porque tem que ser, enfim, tem 1000 questões, é um livro também maravilhoso e totalmente possível de ser lido. Ele ria sozinho, sabe? A Nora passava puta da vida porque eles estavam sem dinheiro, sem nada, e ele ficava rindo sozinho de escrever o livro. Ele era um cara engraçado. A gente estava conversando lá fora, a aspiração do Joyce era ser cantor, ele não queria ser escritor, ele queria ser cantor tenor, ele gostava de música, de arte, de exuberância, sabe? Não à toa a música é uma coisa central no livro,
não só as canções dublinenses que são cantadas o tempo inteiro, como um capítulo que é inteiro estruturado como uma música, né? Ele te dá os temas antes, né? Ele te dá uns barulhinhos, e fica um monte de barulhinho, você fala, esse livro abre com um monte de barulhinho. E é como um tipo de peça de música que você introduz, né, temas que vão aparecer ao longo da música, e aí o capítulo começa como uma sinfonia, e você vai entender que aquele tap, tap, tap é um cego batendo a bengala no chão para marcar o tempo. Você vai entender que o clean, clean, clean é duas mulheres na janela conversando, e as pulseiras de uma delas que gesticula muito está fazendo clean, clean, clean. Então ele vai criar dentro do livro uma mini opereta, sabe? Ele vai para todos os lados, ele vai tirar de música, vai ter um capítulo que é uma peça de teatro inencenável, né? Uma peça de teatro onde tudo acontece, onde o Bloom vai virar homem, mulher, Deus, Jesus Cristo, fundar a nova Bloom Musalém, ser espancado na bunda por mulheres que ele gostava também, enfim, tudo vai acontecer nesse livro, de muito específico e também de muito geral, e a ideia desse método difícil é ser acolhedor. Eu sei que parece meio, mas a ideia do livro é se tornar acolhedor. O Joyce era um piadista em algum grau, ele gostava de rir, e o livro é cheio de piada baixa, piada de peido, o livro tem tudo, porque era para ser também, de certa forma, engraçado. E o Sr. Bloom é um personagem engraçado. Você vai acompanhar as preocupações dele, as andanças, sabe, ver ele no cemitério, pensando essa coisa, todo tipo de pensamento que ele tem, e ele vê enfim, o gosto dele por fígado, por rim de cordeiro, porque tem um laivo aroma, um laivo de urina que ele gosta na hora de acidez, quando ele come. Você vai chegar muito perto desse cara, e isso vai iluminar uma série de coisas em torno dele. Então, e o livro, além de te ensinar a ler o próprio livro, ele quer te falar dessas coisas, sabe? Ele vai te ensinar sobre, sem ser pedante mesmo, eu sei que é horrível falar, o livro vai te ensinar sobre, mas ele vai te ensinar sobre literatura, sobre narradores, sobre personagens, sobre o que significa ser um clássico, sobre o que é a paternidade, a maternidade. Ele vai te falar dessas coisas e vai tornar essas coisas próximas. Ele só não vai fazer isso meio da esquerda para a direita, sabe? Mas ele vai tentar chegar nisso. A ideia, então, só para ver se... temos 15 minutos, até dá para perguntas eventuais, mas a ideia das próximas 3 aulas, então, é pegar cada bloco de 6 episódios e tentar dar um plano geral do que acontece. Tem horas que você sabe, o cara sai na rua, você vê o que ele está fazendo, coisa e tal, mas plantar talvez alguns desses ganchos. Olha, presta atenção aqui que ele vai fazer tal coisa, que isso é importante no final. Presta atenção aqui, porque o seu Bloom vai lá para frente encontrar essa pessoa. Claro, tem 1000 coisas, sabe? Uma das partes mais bonitas do livro é essa briga dele com o cidadão. Essa briga vai se dar por uma coisa muito banal. Ele vai estar andando de manhã, ele vai encontrar o Bentham Lyons, que é tipo um cocheiro, e o Bentham vai pedir para ele o jornal. E ele fala, pode ficar. Eu estava para jogar fora, I was about to throw it away. E aí, aquele dia, e isso aconteceu de fato, né, isso ocorreu no verdadeiro 16 de junho de 1904, ia ter uma corrida, um turf lá no hipódromo, a dinheiro, né, eles apostavam, que nem hoje em dia, e um dos cavalos se chamava Throwaway, joga fora aqui nessa versão. E o Bentham Lyons vai fazer, ele está me dando uma dica para jogar no Throwaway, porque o Throwaway é o azarão, o Throwaway é o que paga mais, é um pangaré. E aí o Throwaway ganha o diabo da corrida. E horas depois, quando o Bloom vai para o bar, bater um almoço, encontrar um amigo dele, conversar uns momentos que ele está animado no livro, as pessoas no bar, enfim, Dublin, só alcoviteiros, e as pessoas todas já meio que sabem que o Sr. Bloom botou dinheiro no Throwaway, porque o Bentham Lyons já foi lá e falou, Sr. Bloom, vai no Throwaway, que aqui é joga fora mesmo, para não ficar cobrando pedágio do leitor, o leitor entender logo, joga fora. E aí a tradição é a seguinte, se ele ganhou no azarão, ele tem que pagar a bebida para todo mundo. E aí todo mundo começa a hostilizar o Sr. Bloom. E, o pobre Sr. Bloom, ele não fez nada, ele está comendo lá, tomando um copo de vinho, e está todo mundo tratando ele muito mal e dando indireta, e umas cotoveladas, sabe? Ele está sendo hostilizado. E, assim, cabe a você, leitor, um pouco, juntar essas pontas, porque o que ele vai fazer é isso, ele vai te dar aquele throwaway lá atrás, ele não vai falar, ele me deu um jornal e naquele jornal, ele vai te dar dicas, ele vai mencionar, mas quando você está dentro, no ritmo, lendo e curtindo, e acompanhando, às vezes, se tiver dúvida, olha na internet, sabe? A internet é maravilhosa para ler o livro. Há 15 anos, 10 anos,
ele menciona uma musiquinha tradicional irlandesa, você tem a letra, mas você não tem o som. Você põe lá no YouTube, tem a música, tem alguém que tocou a música, sabe? Então, coisas do livro, assim, sei lá, Charles Parnell, que é um dos heróis da independência, que depois dá merda, ele tem um caso com a mulher de um general e o herói é crucificado publicamente. É um tema central do Ulisses, é impossível você escapar do Ulisses sem entender Charles Parnell. Eu acho aqui pra gente, com 2 horas em 3 encontros, que conta a história da Irlanda é um saco, sabe? Você ficar aqui contando que a independência da Irlanda foi assim, a gente vai perder meia hora para ver coisas muito mais divertidas e interessantes. Então, nesse tipo de coisa, vale olhar, vai na internet, põe lá, Charles Parnell, lê a Wikipedia dele, assim, já dá um... Sabe, tem os Phoenix Park Murders, eles ficam mencionando esses assassinatos do Phoenix Park. Isso aconteceu, olha lá o que foi, isso ajuda, sabe? É aquilo que eu falei, o que você depositar no livro de esforço intelectual, de busca, ele certamente te devolve num, então é por isso, entendi. O que ele não te devolve é meio de propósito, é para você não saber mesmo, e é para você não saber para o livro ter esse mistério. Ele falava, eles vão ficar 100 anos para entender meu livro. Ele gostava, ele escreveu depois um livro que ninguém nunca vai entender, de propósito, né? Feito para não ser entendido, né? Um livro, o cara que dá o passo desse, né? Ele se torna um herói do modernismo, tem toda uma questão com o livro é proibido, porque tem uma cena de masturbação no livro, né? O Sr. Bloom vai à praia, ele vê uma mulher, a mulher meio que mostra o joelho para ele, que já era e ele se masturba olhando para ela, meio que com ela sacando. E aí ela levanta e ele vê que ele é coxa. Ele vê que ela é coxa. Ele fala, puta, ainda bem que eu gozei antes. E é isso, é obsceno, é baixo, é chulo, mas o livro foi proibido nos Estados Unidos em parte por causa disso, mas é linda a cena. Oh, lame, good I went. Né? Tum, 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 4 frasezinhas. E a gente vai ver depois, claro, que a Molly é o contrário, né? A Molly precisa de 50 páginas para falar, quase 100 páginas para falar 8 frases, né? Com um ponto bem no meio, mas são 8, o monólogo final da Molly. Então, quer dizer, ele é divertido, ele é feito para te divertir, para te engajar nesse movimento. Eu espero que não esteja muito maçante, muito chato, me interrompam, façam perguntas. E a ideia nas próximas aulas, então, é um pouco explicar o que acontece. No primeiro capítulo vai acontecer isso, ele vai, no terceiro capítulo é difícil por causa disso, mas você só vai entender na página 500, isso e tal. A gente vai falar de coisas mais divertidas do que a história da Irlanda, eu prometo. Tem a batata da sorte, tem um monte de coisinhas no livro, né? Uma das coisas do Ulisses é que você pode contar a história inteira do Ulisses a partir da batata da sorte que o Sr. Bloom carrega no bolso de trás. Você não sabe por que ele carrega essa batata da sorte, você não sabe se é possível que você está lendo. A única menção que você tem é que ele sai de casa, esse é um artifício bem joyciano, ele sai de casa e fala, potato I have. Ele não te diz, eu tenho uma batata seca, que é uma espécie de herança da minha mãe que eu levo quando eu saio. Ele nunca vai te dizer isso. Mas lá para frente, quando ele está na zona com o Stephen Dedalus, uma das putas vai roubar a batata dele e falar, eu quero essa batata. E ele vai ficar extremamente aflito. E aí você vai lembrar, potato I have. E aí todo livro você consegue traçar. Tem um ensaio famoso do Ricardo Pilha, acho que naquele livro, esqueci, até é da editora em que eu trabalho, mas esqueci o nome. Mas no livro do Ricardo Pilha, depois eu vou fazer uma bibliografiazinha mais precisa, hoje não deu tempo. E eu ponho esse ensaio, que é o Ulisses a partir da batata. Então, enfim, é um livro muito rico, com muitos caminhos, muitas entradas, tem para quem se interessa por tudo, por literatura, por trama, por discussões teóricas sobre a natureza da paternidade na obra do Shakespeare, sobre tudo mesmo vai tentar ser dito nesse dia, e o livro é profundamente divertido e, a última coisa para frisar, realmente sobre nós, assim. Não sei, enfim, quando você lê aquele livro muito bom que você lê, que você fica com a voz do narrador na cabeça, sabe? Que você sai na rua e meio que começa a fazer, vejo um carro, você começa a sabe? Você fica, quem gosta de ler fica tomado por narradores, né? Por personagens. A gente um pouco fica, não de propósito, fica meio ouvindo aquilo. Esse é um livro com 500 narradores, 500 personagens. Todos eles encontram um jeito de se marcar, de se fazer presentes. E a graça um pouco do livro é essa, assim, deixar esses personagens entrarem e circularem à vontade por esse romance e seguir a vida dos que te interessam e ir um pouco atrás disso. Então, acho que era um pouco isso para hoje. Deixa eu só confirmar que era só isso para hoje, para não ficar faltando nada.
Que é o que eu falo. Sim, isso eu queria falar. Mas depois a gente vai falar mais disso, né? Mas o criador da técnica do monólogo interior é um sujeito chamado Dujardin, que escreveu um livro em 1888 que já usava essa técnica e tal, que vai ser muito central para o que a gente vai falar. Era isso. Então tem uns 10 minutos, se alguém quiser perguntar alguma coisa. 1888. E ele conhecia e gostava do livro. E o cara, antes dele escrever o Ulisses, escreveu um livro sobre monólogo interior, falando, olha, eu fiz esse livro, tem essa técnica, percebam. E o Schnitzler, depois, o cara do Traumromance, Traumnovelle, né, o Romance do Sonho, que é o De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, fez uma novelinha em 1900 também, como monólogo interior. Mas eram novelicas de 90 páginas, claro que é revolucionário e maravilhoso. O Joyce ia levar o monólogo interior a um tipo de uso que nem passava perto do que o Schnitzler e o Dujardin tinham. Mas ele gostava de acreditá-lo sempre. Era importante para ele. Tinha levantado a mão, uma mão levantou e abaixou. Eu tenho uma dúvida bem boba. Assim. Eu já vi o Ulisses com Y e com I. Em várias... Ele mesmo escreveu como? Ele é com Y. Em inglês é com Y. Em inglês o personagem é com Y. Em português é com Y porque o Galindo achou legal. É basicamente isso. Mas dá um efeito maravilhoso, que é... Se você pegar aqui a capa, por ele ser com Y, tem um IES escondido aqui, tá vendo? Que é o fim do livro. É um labirinto, está escrito Ulisses, mas tem um IES escondido. Mas não foi por isso que ele pôs. Ele até explica, que ele fala que nem quando perguntaram para o Tarantino por que o Tarantino chamou o filme de Inglourious Basterds, escrito errado, o Tarantino falando que eu quis. Então foi um pouco um jeito de marcar que é diferente o livro, que é uma tradução nova, e porque, sei lá, virou Ulisses. Mas graficamente deu esse efeito divertido. E porque daí passa a conter também IES dentro. Isso sim, importante para o Joyce, certamente. Ela o detestava de forma muito intensa. Ele desprezava, ele não vivia, ele desprezava todo mundo. Ele conheceu o Proust, odiou o Proust. Ele foi na casa do Yeats, que ajudava e publicava ele. Olhou para o Yeats e falou, o Yeats tinha 30, era 8 anos mais velho que ele, e falou, você está velho demais para ser ajudado por mim, e foi embora. O Joyce era arrogante. A Virginia Woolf tinha uma espécie de ciumeira e não gostava. Achava pedante. Ela estava lendo o Proust na época que ela leu o Ulisses. Todo mundo estava falando do Ulisses. Ela parou de ler o Proust, foi ler o Ulisses e escreveu, puta que saco, estou lendo aquela obra sublime e tenho que ficar entendendo o que está acontecendo, não quero. Ela tinha ela não gostou. Mas nunca foi uma polêmica muito grande. Quem não gostava também é me fugiu o nome, a autora daquele livro Três Mulheres, meu Deus. Gertrude Stein, detestava, não gostava. Falava, esse menino escreveu Ulisses, eu com 27 já tinha escrito 3 vidas. Sabe? Tinha ali um pouco de vaidade, um pouco de ego. Mas se você lê a obra da Virginia Woolf, é curioso, porque a Virginia Woolf é uma escritora com uma visão, não é uma literatura feminina, mas um olhar muito importante sobre a mulher. O Ulisses é um livro de menininhos, ele é um livro de homenzinhos. As mulheres no Ulisses são vistas da perspectiva de um homem ou de vários homens. Ele não é um livro feminino, com duas importantes exceções que o tornam um livro extremamente feminino. O Sr. Bloom é muito feminino, o Sr. Bloom é quase andrógeno. A gente vai chegar no momento em que ele vira uma mulher, e não sem razões, ele tem sensibilidades femininas, isso é muito importante para o livro. Mais que isso, ele é um livro masculino o tempo inteiro, porque ele é da perspectiva de homens. Mas o Joyce queria que fosse um livro que abarcasse as mulheres. Então, em vez de escrever mais 1000 páginas do ponto de vista de uma mulher, né, de 2 mulheres, ele guarda um capítulo para Molly Bloom e ele compensa a falta de espaço em intensidade. O capítulo dela é um jorro de 8 frases, sem ponto, aliás, tem um ponto bem no meio, mas sem nenhuma vírgula, sem nenhum nada, enfim, o Jung, quando leu, falou, né, esse homem é filho da mãe do diabo, né, porque ele entende muito de mulher. Então, ele também é um livro com uma preocupação... Hoje tem o feminismo em Joyce, tem estudos de gênero, mas isso é muito a posteriori. O feminismo não era nenhuma categoria para o Joyce, mas tem um olhar feminino e um olhar muito do lado da mulher, assim, muito sabendo se colocar...
aquilo que a gente estava falando, de empatia. Assim como o Sr. Bloom empata com objetos e animais, ele tem muita empatia com as mulheres. Então, nesse sentido, é um pouco estranho a reação da Virginia Woolf, porque ele era um dos poucos modernos. Você vai ler o Eliot, breeding lilacs from the dead, tudo para baixo, cinza e morto, e profundamente masculino, né? E as mulheres no Eliot, elas entram no quarto e saem dos quartos falando de Michelangelo, não é à toa que é o verso mais famoso dele, né? Elas estão ali falando de Michelangelo, a gente está brincando com outra coisa. Então é isso, mas ela meteu o pau no livro mais de uma vez. E muitos dos fãs também abandonaram. O Pound, quando viu que começava todo o capítulo a mudar de técnica narrativa, ele falava, não precisa isso, esse menino perdeu a cabeça. E parou de defender o Ulisses também. Então, o Joyce era polêmico, ele era uma figura do meio literário e era preciso amá-lo ou odiá-lo ou pelo menos conhecer. Não se fazia literatura e não se lia literatura sem esbarrar nele, na época dos contemporâneos dele. Né? Você acha que hoje ele ainda é contemporâneo? Não, ele tem uma sensibilidade, a graça dele é ter uma sensibilidade moderna. Né? Ele está falando de cidades, com carros, com relações humanas que estão muito próximas de nós. Assim, sei lá, você vai ler um texto, sei lá, você vai ler Romeu e Julieta, que é uma história, até uma peça, sei lá, até menor por isso, uma peça meio chata, assim, mas tudo bem. Ela tem passagens bonitas sobre amor. O amor que está sendo, a concepção de amor em Romeu e Julieta, embora a gente veja com o nosso olho hoje, e ela tem um humanismo desbragado que atinge o nosso sentimento de amor, o amor para os elisabetanos era outra coisa do que para nós, pelo simples medida que eles viviam menos. Né? Você tem que imaginar que a faixa etária na Idade Média era 40, 45 anos. Então você convive menos com o teu pai, por exemplo. Teu pai morre quando você tem 45 anos, então você tem menos amor filial. O casamento é outra coisa. Essas coisas a gente fala, os casamentos eram arranjados, mas existiu o amor verdadeiro. Não é bem assim. O amor era... A concepção de amor nossa é do século XIX. E a nossa maneira de entender o amor e a tragédia do amor e coisa e tal, é bem claro que é amor. Então tem gente que se apaixonou na Odisseia e é o mesmo bate-coração aqui, sabe? Não estou falando que eles amavam diferente, só estou falando que a sensibilidade do Ulisses diz muito, e o Ulisses diz muito sobre hoje. Assim, ele está tentando resolver algo da modernidade, que é o que fazer com o que a gente tem, né? O que fazer com o rasteiro nosso e o que fazer com o passado. Então ele está dizendo, olha, o que é mais rasteiro, o que é mais sujo, o que está no canto, a coisa do chiclete no chão, isso pode ser levado à mesma categoria da Odisseia. Isso é algo que a arte ainda não resolveu. As artes plásticas não resolveram isso, a música não resolveu isso. Essa me parece. Aí eu estou falando minha opinião, pelo amor de Deus, não divulguem isso no YouTube. Eu devo ter falado um monte de besteira. Eu fico aflito, eu nem assinei aqui, desculpa, porque eu tenho medo de... Enfim, eu tenho que... Quando você vai, se fosse, eu teria falado, escrito um texto, checado todos os dados. Se eu falei besteira, desculpa. Mas eu acho que, e aí uma opinião muito própria, talvez... Isso foi dar no pós-modernismo, né, no que é uma espécie de extrapolação desse pastiche. O Thomas Pynchon vai usar Briga de Torta do Pernalonga para falar de relações entre mães e filhos e coisa e tal. Isso está aí ainda, isso está no jogo ainda. O que é a fronteira do realismo, o que significa quando você faz autoficção, né, o que significa se colocar num livro como personagem, como o Keats faz. Então, tudo isso são questões que o Joyce ajudou a escancarar, e estão aí ainda, nada está muito resolvido. Nesse sentido, sim, é um livro do século XX, mas que está aí. Também ele é de 22, ele não tem nem 100 anos, sabe? Ele é mais nosso que a Odisseia, assim, eu acho. Bom, obrigado e nos vemos na quinta.